Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos as funções logarítmicas. Nós resolveremos dois exemplos. Então, bora para a aula. Então pessoal, vamos começar aí mais uma aulinha de matemática, né? Hoje veremos as funções logarítmicas, né? Função logarítmica, onde nós temos uma função que tem um logaritmo, né? E esses valores variam conforme x e y, tá? Então nós vamos montar uma função logarítmica. Nós vamos montar um gráfico de uma função logarítmica, tá? Para vocês terem noção de como ela se comporta nos eixos cartesianos, tá? E a função que a gente vai ver é f de x igual a logaritmo de x na base 3, né? Ou também pode se escrever, né? Y igual a logaritmo de x na base 3, né? Conforme vai mudando o valor do x, vai mudando o valor de y, tá? Então, para achar os valores de y, nós vamos colocar valores arbitrários aqui de x, tá? Mas valores que são coerentes lá com x, né? Para a gente encontrar o valor exato do y, tá? Por exemplo, x igual a 9, tá? Então vamos substituir. No lugar do x vamos colocar o 9. Então vai ficar y igual a logaritmo de 9 na base 3. Tá? No lugar do x coloquei o 9. Aí vai ficar 3y igual a 9, né? Usando a equivalência, né, que a gente viu lá na primeira aulinha. Então vai ficar 3 elevado a y igual a 3 ao quadrado. Bases iguais, né? Igualamos as potências, né? Então vai ficar y igual a 2. Então, quando x é igual a 9 para essa função aqui, o nosso y vale 2, tá? Então já achamos aqui o primeiro par ordenado. Se vocês tiverem alguma dificuldade em montar gráfico, podem rever a aulinha de par ordenado que nós temos aqui no nosso canal. Eu vou colocar outros valores de x aqui, aí eu deixo como exercício para vocês, tá? 3, para x igual a 3, o y vai valer 1. Para x igual a 1, o y vai valer 0. Para 1/3, o y vai valer menos 1. E para x igual a 1/9, eu vou fazer com vocês também, tá? Isso aqui. Os outros valores vocês façam aí como exercício, tá? Dá uma apagadinha aqui. Então nós temos y igual a logaritmo de x na base 3. Aí eu coloquei x igual a 1/9, né? Então y igual a logaritmo de 1/9 na base 3. E isso equivale a dizer que 3 elevado a y é igual a 1/9. 3 elevado a y é igual a 1/3 elevado ao quadrado, né? 1 elevado a 9 é igual a 1/3 elevado ao quadrado. E isso lá pelas regras de potenciação, né? Nós vamos ter que 3 na y é igual a 3 elevado na menos 2. Né? Nós invertemos 1/3 ao quadrado é igual a 3 elevado na menos 2. Bases iguais, igualamos as potências, y igual a menos 2. Portanto, para x igual a 1/9, nós temos y igual a menos 2. E com isso nós temos nossos pares ordenados, né? 9, 2, 3, 1, 1, 0, 1/3 menos 1, 1/9 menos 2. Eu vou reescrever aqui. Então, pessoal, eu reescrevi aqui nossos pares, né? 9, 2, 3, 1, 1, 0, 1/3 menos 1 e 1/9, 1 sobre 9, né? Menos 2. E com esses pares eu vou poder montar o meu gráfico de y igual a logaritmo de x na base 3. Vou dar uma apagada aqui. Então, pessoal, aí eu desenhei o eixo cartesiano, tá? E eu coloquei os pontos dos pares ordenados, né? Para x igual a 9
y igual a 2. Desenha esse ponto aqui. Para x igual a 3, y igual a 1, esse ponto aqui, né? X igual a 3, y igual a 1. X igual a 1, y igual a 0, né? Esse ponto aqui. Para x igual a 1/3, mais ou menos por aqui, né? Y menos 1. Desenhei esse ponto aqui. E para x igual a 1/9, né? Mais próximo aqui do 0, né? Está localizado mais ou menos aqui, né? Aí com o menos 2 gerou esse ponto aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar os pontos, tá? Vou ligar os pontos. Então, o gráfico do logaritmo, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, né? Vai ter esse formato aqui. Nós ligamos os pontos e encontramos essa função logarítmica aqui, que é o gráfico da nossa função y igual a logaritmo de x na base 3. Agora vamos analisar o domínio, a imagem desse gráfico, tá? Domínio do gráfico. O domínio são os valores de x, né? Veja que este gráfico ele nunca vai ser igual a 0, né? Ele vai descendo aqui, ó, e ele vai se aproximando cada vez mais do eixo y, mas ele nunca vai ser igual a y igual a 0, tá? Nunca vai ser 0. Então, o domínio será todos os valores reais, exceto o 0, a gente põe um asterisco aqui, né? E os valores também, eles serão sempre o quê? Positivos, ó. Veja que o logaritmo de x, ele só vai no lado positivo do x, né? Nunca no lado negativo, ó. Para x menor que 0, né? Menor ou igual a 0, não existe valores de x. Então os valores são sempre positivos. A gente coloca um sinalzinho de mais aqui, tá? Imagem. Imagem dessa função logarítmica. São todos os reais. Ele vem lá do menos infinito, né? Ó, para o eixo y. Agora vamos olhar o eixo y. Ele vem lá do menos infinito e vai embora para mais infinito. Então, os valores da imagem, que correspondem aos valores de y, são todos os números reais, tá ok? E essa função, mais uma observação, ela é uma função crescente. F de x é crescente. Veja que o gráfico, né, ele vem lá do menos infinito e vai embora para mais infinito. Ou seja, os valores vão sempre crescendo. Conforme o x cresce, o y também vai crescer. Então, é uma função crescente. Ok? Agora vamos ver mais uma função logarítmica. Vamos ver mais um gráfico. Então, pessoal, outra função é f de x igual ao logaritmo de x na base 1/3, ou y igual ao logaritmo de x na base 1/3, né? Então nós vamos arbitrar aqui valores coerentes, né, com x para achar os valores de y, né? Valores que aí fecham com x para nós podermos gerar valores exatos de y, tá? Ah, professor, como é que eu aprendo isso? Você aprende estudando, né, fazendo exercícios, né? Analisando bem as funções, vocês vão colocar valores coerentes aí para x, para encontrar valores exatos de y, tá? Vocês não vão colocar qualquer valor, né? Não vão colocar x igual a 2/5, x igual a 3/7, né? São valores que vai ser difícil para achar um y exato, né? E sim valores exatos, como por exemplo, x igual a 9, tá? Vou fazer esse primeiro aí com vocês. Então, para x igual a 9, nós vamos ter logaritmo de 9 na base 1/3. E isso é igual a y, né? Y é igual ao logaritmo de 9 na base 1/3. No lugar do x coloquei 9. Isso equivale a 1/3 elevado na y igual a 9. E isso implica dizer que 1/3 na y é igual a 3 ao quadrado, né? 9 é igual a 3 ao quadrado. E isso é igual a 1/3 elevado na y igual a 1/3
elevado na menos 2, né? Inverti o 3, né? Passei o 3 para 1/3, quando inverte, o expoente fica negativo. Bases iguais, igualamos os expoentes, y será igual a menos 2. Portanto, para 9, x igual a 9, o y vale menos 2. Então eu vou deixar como exercício para vocês, né? Vocês montarem, né, as equações para achar o valor de y. Então, para x igual a 3, nós vamos ter y igual a menos 1. Para x igual a 1, nós vamos ter y igual a 0. Para x igual a 1/3, o y vale 1. E para x igual a 1/9, o y vai valer 2. Então já tenho meus pares ordenados aqui. Eu vou escrever aqui agora do lado para vocês. Então está aí nossos pares ordenados, né? 9 menos 2, 3 menos 1, 1, 0, 1/3, 1, 1/9, né? 1 dividido por 9, né? 1 sobre 9, 2. Então com esses pares ordenados, já tenho meus pares, eu vou poder montar o gráfico de f de x igual ao logaritmo de x na base 1/3. Então vamos lá para a montagem do gráfico. Então tá aí, pessoal, o gráfico de logaritmo de x na base 1/3, tá? Peguei os pares 9 menos 2, aí fiz a extensão deles aqui, né? Para x igual a 9, y igual a menos 2, tá esse ponto aqui. 3 menos 1, este ponto aqui. Para ordenado 1, 0, este ponto aqui. Para ordenado 1/3, 1, esse ponto aqui. E para ordenado 1/9, y 2, este ponto aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou ligar os pontos, né? Então vou ligar os pontos aqui. Portanto, este gráfico, logaritmo de x na base 1/3, tem esse formato aqui, né? Veja que os valores vão decrescendo, né? Então essa função nós já podemos dizer que ela é uma função decrescente, tá? Então vamos fazer a análise aqui. Quem é o f de x, então, é uma função decrescente, né? Conforme o x aumenta, os valores de y diminuem, então por isso f de x é uma função decrescente. Vou colocar aqui o domínio. Domínio são todos os reais, exceto 0. Veja que o gráfico ele nunca vai ser igual a 0, tá? O y nunca vai ser igual a 0. Portanto, são todos reais, exceto o 0. E também os valores são positivos, né? Veja que eles vêm daqui, ó, os valores de x, né? Não tem valor de x desse lado do gráfico, então são sempre positivos. Portanto, os valores dos reais serão sempre positivos. E a imagem também são todos os números reais, que nem o outro gráfico, tá? Veja que os valores de y vêm lá do mais infinito e vão até menos infinito. Então, abrangem todos os números reais para o eixo y, tá? Agora, para encerrar essa aula, vamos fazer a conclusão, né, dos conceitos que nós vimos hoje. Então, vamos lá para as conclusões. Quando a base da função logarítmica é maior que 1, a função f de x é sempre crescente. É crescente, tá, gente? Ali no nosso exemplo nós vimos que a nossa base era 3, né? E 3 é maior que 1, né? E por isso o nosso f de x ele era crescente, né? O gráfico era crescente. Quando a base está num valor entre 0 e 1, 0 menor que a menor que 1, né? Quando o a está entre esses dois valores, 0 e 1, a nossa função f de x ela é decrescente. Tá? Então, o valor que nós vimos para a segunda função era 1/3, né? E 1/3 é um valor que está entre 0 e 1. E por isso o f de x ele é decrescente. Lembrando sempre, né, que o a ele nunca pode ser igual a 1, né? Ele tem que ser sempre diferente de 1. Ok? Antes de terminar essa aula, eu vou pedir para você baixar a nossa lista de exercícios, tá? O link está aqui na descrição. Não esqueça também de comentar,
deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula!